bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Raízes da América. Nós somos alunos da Escola Isaías Gonçalves Damasceno, cursamos o 2º ano técnico em administração. Estamos sendo orientados pela professora Gleiciane Albuquerque. Eu me chamo Antônia Amanda Souza de Melo. E eu, Davi Gregório da Silva. E juntamente iremos falar sobre o tema colonização espanhola da América. Começaremos falando da importância da colonização. Por que a colonização foi importante na América, Davi? Bom, em todo o processo de colonização, é fato que ocorreu tanto uma transformação como uma radicalização de alguns aspectos. E ao analisar isso na colonização espanhola, observamos que ela desempenhou um papel fundamental na formação da América Latina, principalmente porque ela influenciou a cultura, a língua e a religião e a sociedade na região, em todas as questões. Bom, por que teve essa mudança nesses aspectos? Na cultura. Ao analisarmos a cultura depois da colonização, é fato e visivelmente a trágica mudança nisso, pois os costumes que antes eram tradições do nativo foram de certa forma erradicalizados, pois nesses costumes envolveu tanto algumas coisas que hoje em dia nós precisamos, como os hobbies ou algo assim. E nessa mudança, o que os europeus fizeram? Proibiram eles de fazer tais costumes e imporam nele os costumes da Europa, o que também vai acontecer nos demais pontos. Já na língua, a imposição da língua espanhola, ela levou à suspensão das línguas indígenas. As crianças elas eram frequentemente ensinadas em espanhol, resultando na diminuição do uso das línguas nativas. Algumas línguas indígenas sobreviveram, mas muitas foram extintas devido à pressão cultural e à falta de uso. Hoje, esforços estão sendo feitos para revitalizar e preservar as línguas indígenas, reconhecendo sua importância para a identidade cultural das comunidades. Na religião, acho que foi até a mais trágica desses 3 aspectos. Eles literalmente proibiram qualquer contato com essa religião dos nativos e empregaram neles o cristianismo, que eles faziam de forma bem brusca, até trocavam nomes ou batizavam, algo assim nesses aspectos. Bom, vamos lá, Vamos pegar esse fato do começo. Como que se encontrava a Espanha no início de tudo, no tempo das navegações, das grandes navegações? Bom, a Espanha se encontrava num período de muitas mudanças e muitas trocas em questões, tanto econômica como costumes e evoluções. Bom, principalmente o que vai desencadear tais ações e tais fatos foi o fato de, na mudança do comércio, bem ativo o renascimento junto com a comercialização de especiarias com comércios externos, o que afetava diretamente a economia deles. Então, podemos já dizer que isso foi uma motivação deles. Além disso, eles buscavam muitas riquezas em questão de especiarias e materiais que eles poderiam, junto a eles, conquistar outras fontes de vendas, vamos dizer assim. Bom, falando agora do primeiro contato entre eles, os europeus e os nativos. Bom, o contato entre eles, entre os indígenas, principalmente os europeus, foi marcado por choques culturais mal entendidos e consequências devastadoras para a população indígena. Isso é fato, pois observamos que nessa colonização, nessa conquista, houve vários sangue derramado, já dando um spoiler aqui. Esses eventos eles moldaram a história da América Latina, principalmente, tiveram impactos duradouros nas relações entre diferentes grupos, éticos e culturais também. Bom, também com a chegada dos espanhóis, eles trouxeram várias doenças europeias. Então, os indígenas não tinham imunidade. Isso levou a várias epidemias devastadoras que dizimaram as populações. Eles também queriam ganhar os indígenas com presentes. Os indígenas eles eram muito inocentes, então eles caíam no papinho.
Alguns dos principais exploradores dessa época foi o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. O Hernán Cortés, ele liderou a expedição que resultou na conquista do Império Azteca, que hoje é localizado no México. Já o Francisco Pizarro, ele comandou as expedições do Império Inca, que hoje é localizado no Peru, no Equador e em algumas partes da Bolívia e da Colômbia. Bom, os espanhóis, eles usaram diversas estratégias para dominar o território indígena, como alianças estratégicas, que se baseavam em que eles buscavam se aliar com grupos de indígenas que eram inimigos dos povos alvos, ou seja, eles exploravam a rivalidade local para obter o apoio contra os impérios nativos. Também outra é a exploração de divisões internas, ou seja, muitas sociedades indígenas elas eram compostas por tribos ou grupos com interesse de relações complexas. Aí os espanhóis eles aproveitavam dessas divisões para minar a coesão interna, enfraquecer os povos indígenas, facilitando assim a conquista. Eles também tinham muita tecnologia e muitas armas, e isso ajudou bastante, porque eles tiraram uma grande vantagem disso, porque eles tinham armas de fogo, cavalos, metalúrgica avançadas, isso deu uma grande vantagem para eles. Eles também utilizavam de táticas de guerra, porque eles empregavam táticas militares europeias que eram desconhecidas por povos indígenas. Aí essas táticas incluíam a informação de combate, uso estratégico de armas e cerco às cidades. Então, eles dominavam os indígenas com isso, porque eles não sabiam, Eles também capturavam os líderes, Eles muitas vezes buscavam capturar ou derrotar os líderes indígenas, que podia minar a resistência e criar o caos na sociedade nativa. A dominação cultural e religiosa também era muito presente, porque os espanhóis eles buscavam impor a sua cultura, a sua língua e a religião, como o Davi já havia falado. Eles destruíram templos e símbolos religiosos dos nativos, substituindo por igreja católica. Também tinham sistemas de exploração, que era a encomenda, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar nas minas e nas plantações, em troca de uma certa proteção, digamos assim. Isso levou à exploração e abuso dos povos indígenas. Também o despovoamento e doenças, Como eu já havia falado, os espanhóis eles trouxeram várias doenças para cá e os índios não tinham imunidade, então isso enfraquecia bastante eles. E também os espanhóis eles reorganizavam as estruturas sociais e econômicas da sociedade indígena, muitas vezes colocando os europeus no topo da hierarquia social. Eles implantaram alguns sistemas econômicos, como a encomenda e a exploração de recursos naturais. A encomenda se baseava em um trabalho que era forçado pelos colonos. Eles controlavam e exploravam os povos indígenas em troca de proteção e evangelização. Na prática, muitas vezes transformava em exploração e abuso. Os indígenas eles eram obrigados a trabalhar nas minas, nas plantações e em outras atividades econômicas, sob condições extremamente duras. Esse sistema levou a graves abusos, maus tratos e morte em massa devido a condições de trabalho precárias e doenças, Embora tenha havido várias tentativas de regulamentar e limitar os excessos da encomenda, o sistema frequentemente perpetuava a exploração e a opressão. Também teve uma bastante exploração dos recursos naturais. Os espanhóis exploravam demais os recursos naturais da América, isso para sustentar a economia colonial e enviar riqueza de volta para a Espanha. A mineração de metais preciosos, como ouro e prata, foi uma atividade central. Isso frequentemente envolvia um trabalho escravo nas minas, levando a um alto custo humano. A exploração agrícola também foi fundamental com a introdução de culturas como cana-de-açúcar, tabaco e café. Essas monoculturas em grande escala levavam ao desmatamento e à degradação ambiental. Bom, no começo já falamos um pouco sobre alguns impactos envolvendo a cultura. Mas agora vamos nos adentrar mais um pouco e, juntamente com a cultura, abordar os impactos tanto culturais como sociais. Bom, a colonização espanhola estabeleceu complexas dinâmicas sociais nas Américas,
marcadas pela mistura de raças e pela criação de algumas sociedades hierarquizadas. Essas dinâmicas foram profundamente influenciadas pelas estruturas sociais, culturais e econômicas da metrópole espanhola também. Bom, na mistura de raça, a chegada dos espanhóis levou à mistura de diferentes grupos étnicos, incluindo espanhóis, indígenas e africanos trazidos como escravos também. A mestiçagem resultante dessa mistura de raça deu origem a uma população diversificada, conhecido como mestiços, como até citei no começo, a mestiçagem. Essa população ocupava uma posição intermediária na hierarquia social, frequentemente com menos privilégios do que os espanhóis, mas mais vantagens do que os indígenas ou africanos escravizados. Já na sociedade hierarquizada, a sociedade colonial espanhola era estruturada como base de uma forma hierárquica bem rígida. No topo estavam os espanhóis nascidos na Espanha, conhecidos como os peninsulares, que detinham a maioria do poder político e econômico. Logo abaixo estavam os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Embora tivessem algum poder, frequentemente eram excluídos da posição mais alta. Aliás, eu acho que uma dúvida até da geração de uma grande parte das pessoas nessa questão de falar de crioulos, pois hoje em dia, ao abortarmos crioulos, a gente vê muito presente isso como um xingamento em alguns filmes, agregando isso a negros. Eu não sei se isso é exatamente dessa questão, dessa origem, mas é um assunto bem interessante de se aprofundar. Bom, vamos lá. Os mestiços e as populações indígenas ocupavam posições mais baixas na hierarquia social. Bom, isso, mesmo quem não sabe muito sobre o assunto, é bem visível e bem notável, até mesmo sem saber. Eles enfrentavam discriminações e restrições em termos de acesso a recursos e oportunidades. Fato. Os africanos escravizados formavam a base da pirâmide social. Eles estavam lá embaixo, sofrendo uma pressão brutal e sendo tratados como propriedades, bichos praticamente. Junto a tudo isso, também temos a economia e a propriedade de terras também, que foi um desses impactos culturais. Bom, a propriedade de terras era um importante marcador de status e poder na sociedade colonial. A maioria das terras foi inicialmente apropriadas pelos espanhóis, levando à concentração de riquezas e poder na mão de uma elite. A exploração de recursos naturais, como mineração e agricultura, estava frequentemente sob o controle dessa elite, contribuindo para uma desigualdade econômica, o que hoje em dia até ocorre no nosso mundo atual um pouco. Paternalismo e controle. A sociedade colonial era frequentemente organizada em torno de relações de patronato e clientelismo, onde os espanhóis desempenhavam um papel de protetores, bem dizer, dos indígenas de troca de trabalho e tributos. Ou seja, os espanhóis eles falavam para os indígenas que iam proteger eles e aí os indígenas trabalhavam para eles. Ou seja, uma grande enganação. Essas relações muitas vezes massacravam formas de exploração e opressão, onde os indígenas eram submetidos a condições precárias em troca de suposta proteção, entre aspas, Em resumo, a colonização espanhola estabeleceu uma sociedade complexa, marcada por dinâmicas de mistura de raças e hierarquia social. Essas dinâmicas tiveram consequências duradouras nas relações sociais, políticas e econômicas nas regiões colonizadas, moldando a história e a identidade dessas áreas até os dias atuais. Bom, diante desses fatos todos, dessas opressões, desse sofrimento, é fato que as pessoas não iriam aguentar sem fazer nada, A ira deles iriam vir à tona a qualquer momento e diante disso aconteceu várias rebeliões. Uma muito conhecida, que carrega o nome de um líder dessas revoluções é o Tupac Amaru, confundido hoje em dia até com Tupac Shakur, um grande rapper aí da América, que também é de certa forma um líder de uma rebelião aí contra o racismo, a cor, mas vamos lá. No final do século XVIII ocorreu uma das maiores rebeliões indígenas contra o domínio espanhol na região do Vice-Reino do Peru, liderada por José Gabriel Condorcanqui.
que adotou o nome de Tupac Amaru II, em referência ao último imperador Inca. A revolta foi uma resposta a crescentes injustiças, explorações e abusos impostos pelos espanhóis. Em 1780, a revolta ganhou força e conseguiu controlar grandes áreas do território peruano. No entanto, após uma série de batalhas, Tupac Amaru II foi capturado e executado em 1788. A revolta de Tupac Amaru II teve um impacto significativo, aumentando a conscientização sobre a opressão colonial e deixando um legado de resistência que inspirou futuras lutas pela independência. Bom, junto também, a essa revolução do Tupac, teve a Revolução Mexicana, que ocorreu ali no século XX, mais atual um pouco, Bom, o México estava sob o domínio de um regime autoritário do Porfírio Dias, que favorecia a elite e marginalizava grande parte da população, incluindo indígenas e camponeses mestiços. A Revolução Mexicana, que ocorreu ali exatamente em 1910 a 1920, foi um movimento de resistência multifacetado, que incluiu líderes de diferentes origens, incluindo Emiliano Zapata e Pancho Villa. Emiliano Zapata liderou a luta pela reforma agrária e pela restituição das terras aos camponeses indígenas e mestiços também. Sua famosa frase, Tierra y Libertad, terra e liberdade, se tornou um grito de resistência. A Revolução Mexicana resultou na derrubada do regime Porfírio Dias, mas também envolveu conflitos internos entre diferentes facções revolucionárias. Embora os objetivos fossem diversos, a luta contra a opressão e a desigualdade estava no centro do movimento. De certo modo, a colonização espanhola deixou um legado profundo e complexo, com influência que estende até os dias de hoje. Embora elas tenham trazido mudança significativa para a região, é importante reconhecer que esse legado é uma mistura de aspectos positivos e negativos, que continuam a moldar a sociedade contemporânea. Alguns aspectos negativos são a desigualdade socioeconômica, porque a estrutura social hierárquica estabelecida durante a colonização contribuiu para a desigualdade socioeconômica persistente na América Latina. A elite econômica muitas vezes são descendentes dos colonizadores espanhóis e detém grande parte da riqueza e do poder. Também tem a marginalização indígena. As populações indígenas foram profundamente prejudicadas pela colonização, com a perda de terras, culturas e identidade. Muitas comunidades indígenas ainda enfrentam discriminação, pobreza e falta de acesso a oportunidades. E também, Davi, a exploração de recursos naturais, como eu já havia falado, a exploração desenfreada dos recursos naturais durante a colonização, ela teve um impacto duradouro no meio ambiente. Muitas áreas foram desmatadas, ecossistemas foram degradados e a biodiversidade foi ameaçada. Outro aspecto foi a cultura e a identidade. A colonização ela resultou na supressão de culturas indígenas e na imposição da cultura espanhola. Isso levou à perda de tradições, línguas e conhecimentos locais, afetando a identidade cultural de muitas comunidades, bem como a gente já havia falado, Bom, já em aspectos positivos, teve a língua e a cultura, porque a influência espanhola deixou um legado linguístico e cultural duradouro. O idioma espanhol é amplamente falado na região e continua a unir povos de diferentes origens. Outro aspecto é a religião e a arte. A introdução do catolicismo influenciou a religião e a arte da América Latina, resultando em uma rica herança de expressões culturais, incluindo arquitetura, música e festivais religiosos. Eu acho bem importante isso, porque, se os espanhóis não tivessem vindo, a gente não teria o catolicismo aqui. E ele é bem importante. Outro aspecto é a mestiçagem e a diversidade. A mistura de raças e culturas, ela resultou em uma grande população diversificada e enriqueceu a identidade da América Latina. Isso também influenciou na culinária, na música e nas tradições. Em resumo, o legado da colonização espanhola, ele é complexo e multifacetado. Embora tenha deixado marcas profundas de injustiça e desigualdade, também contribuiu para a formação da identidade regional rica e diversificada. A compreensão desse legado é fundamental para abordar as desigualdades sociais presentes
para promover a justiça social, o respeito cultural e a inclusão nas sociedades contemporâneas da América Latina. E é isso, encerramos por aqui o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham extraído muito conhecimento, igual os espanhóis extraíram nosso ouro. Muito obrigado por ouvir até aqui. E é isso. Bom, gente, obrigado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal aí para demais vídeos sobre a nossa historinha. Valeu, gente. Tchau, gente!